Olá, estamos começando a nossa segunda aula, né? Nosso curso de Cinema 4D. Hoje a gente vai abordar as ferramentas básicas de modelagem poligonal, né? Vamos trabalhar hoje com objetos procedurais, a gente vai converter ele para objetos editáveis. Então eu fiz uma colinha aqui com um monte de comandos que eu uso, que são os mais úteis, os principais. Claro que esses são os que eu uso, mas vocês podem acabar descobrindo outros comandos que facilitam as coisas. Inclusive, quando eu estava fazendo esse tutorial, estava tendo a ideia para fazer esse tutorial, eu aprendi uma coisa que vai ser a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês, e faz um ano que eu mexo com Cinema 4D, eu só aprendi isso ontem. Então, vamos lá. Então, a gente sempre tem o que aprender. Criei aqui um plane. E outra coisa, eu vou evitar falar em atalhos, porque, como eu disse, os meus são todos modificados e eu também não tenho muito conhecimento sobre os atalhos originais, então vocês vão ter que dar uma pesquisada aí. Bom, eu criei aqui um plane, eu vou reduzir a contagem de polígonos para 1 e 1. Só lembrando aqui, a rápida visualização, eu coloco essas linhas às vezes, essas linhas, e tem várias formas de visualizar, então vai ser a primeira coisa que eu vou mostrar rapidamente. Em display você tem todas as possibilidades de combinar a visualização. Então tem o Quick Shading, tem o Ground Shading Lines, Constant Shading, tem um monte de forma que eu não vou ficar perdendo muito tempo nelas, é só dar uma fuçadinha aqui, você vai ver todas as formas de visualização. Outra coisa, os controles de comando de viewport. Eu utilizo o botão do meio do mouse para fazer o pan. Com o Alt pressionado e com o botão direito do mouse, você indo para a direita e para a esquerda com o mouse, o Alt tem que ficar pressionado, você dá o zoom. E para fazer a rotação, você segura o Alt e move o botão do meio do mouse. Bom, do contrário, é tudo botão esquerdo. Esses cliques que eu dou na tela são tudo com o botão esquerdo do mouse. Bom, vamos lá então, sem mais delongas. Primeiro passo, para você, eu vou deixar 2 e 2 aqui. Para você poder editar os pontos desses objetos, você precisa convertê-los para objeto editável. E aí eu perco aquelas propriedades que eu já havia dito. Então, selecionando o botão pontos, edges ou polygons, points, edges and polygons, também conhecido como face, linhas, points ou vertex, também é muito falado, porque são vértices, né? Você vai poder editar o posicionamento com as ferramentas de movimentação, com as ferramentas de seleção. Então eu vou direto aqui para as ferramentas de seleção. Tolerant Selection. Aqui são as propriedades dessa ferramenta quando você clica. Tolerant Selection, por exemplo, eu estou aqui em modo face. Você pode ver que eu não consigo selecionar o meu polígono. Então eu tenho que ligar o Tolerant Selection e ele seleciona. Do contrário, você teria que selecionar o quadrado inteiro para ele entrar na seleção. Então, entendeu? Only Select Visible significa você só consegue selecionar elementos que estejam de frente para você aqui. Então, nesse caso, todos estão de frente, então eu vou conseguir selecionar, mas se eles estiverem atrás, que aqui teria que ser um cubo. Vou pegar um cubo aqui só para demonstrar. Então, se eles estiverem atrás, seleciona aqui, ele só vai selecionar a frente, atrás não. Se você quiser ao contrário, é só você desligar e ele vai selecionar inteiro. Voltando para o nosso plane.
Tem um atalho aqui que eu faço para ele, por exemplo, quando a tela some aqui, eu não sei onde está o objeto, eu configurei, se eu não me engano, acho que é o H ou a tecla O, que ele faz essa centralização rápida. Então eu configurei o Z para mim, então eu posso até falar o nome do comando para vocês. É frame selected ou frame all. Então frame selected seria o atalho, acredito que esteja bom, eu realmente não lembro onde que fica o atalho, mas é frame all. Então se você quiser configurar, se você quiser ver qual que é o atalho correto, só você digitar aqui frame all e aqui ou frame selected, tanto faz, ele já vai direto, ele mostra o atalho aqui para você. Mas eu sei que o O também, eu sei que ele está no esquema aqui, eu só não lembro exatamente. Isso é muito importante para quem está começando, que a gente se perde muito na viewport conforme a gente vai rotacionando. Dando sequência, ver se eu não estou esquecendo de nada. O que eu ia ensinar logo de cara para vocês. Por exemplo, se eu seleciono esses vértices, esses 6 vértices aqui, eu só posso rotacionar no eixo do meio deles, certo? Não necessariamente. Até ontem eu fazia assim. Por exemplo, se eu quisesse colocar uma parede aqui, virar ele 90 graus, eu faria assim. Mas por ignorância, porque o Cinema 4D, na ferramenta Mover, ele vem com Modeling Axis. Então, se você editar aqui, ó, que é o eixo Z, tá vendo? Você trazer ele para menos 100%, ó, ou para onde foi o pivô da seleção. Então, pronto, problema resolvido. Então, isso aí é muito legal. Então, aproveitem essa descoberta e não percam um ano igual eu perdi. Usem bastante. Vamos logo para essas ferramentas aqui, senão a gente vai ficar o dia todo aqui falando e não vai terminar nunca. Bom, vamos começar com a ferramenta de polígonos. Eu selecionei aqui a ferramenta Bevel para mostrar para vocês, com o botão direito do mouse. E aí você já viu que no R15 ele tem esses bands novos aqui. Então, basicamente você clica e arrasta. Ele já cria uma inclinação. Embora ele seja bem... Você consegue alterar posteriormente. Eu sinceramente eu não uso muito os handles aqui. Eu prefiro ir aqui no quadro manual. Então basicamente tem o offset, que controla a curvatura, a abertura, né? Subdivisions. E o depth, que controla o ângulo desse. E tem também a extrusão aqui. Certo? Max Angle, ele vai fazer... geralmente quando você está extrudando a partir de um box, quando você tem um cubo aqui, e você quer extrudar todas as faces, aí que entra o Max Angle. Outra hora eu explico. Bom, tem outras funções aqui, mas eu deixo para vocês fuçarem um pouquinho, tá? Outra função aqui que é muito usada é o Extrude, que é bem básico. Mesma coisa, ele tem Maximum Angle, que ele funciona da mesma forma que o outro. Tá bom, vou criar aqui um cubo só para demonstrar, para vocês não ficarem curiosos demais. Eu vou converter, vou para o modo de edição poligonal. Lembra sempre que quando você quiser sair do modo de edição, é só clicar nesse ícone de volta, tá? Então, selecionei tudo. Pode ver que aqui o meu pivô da seleção não está centralizado. Teria que voltar depois da ferramenta, tá? Vamos lá para a ferramenta Extrude. Então, ó, vou extrudar. Eu posso ir pela própria ferramenta aqui, se eu der um Apply. E como o meu Max Angle está 89, se eu aumentar, ele fecha tudo.
ele extrudou como um todo. Deu para entender mais ou menos? Ó. Então, se não deu para entender, eu vou resetar. Vou fazer de novo, vou selecionar só esses dois. Dar um apply, extrudar mais aqui no offset. E ó, agora dá para entender, né? O Max Angle serve para isso. Se você também tiver todos os seus polígonos selecionados, vem no Extrude, você pode aumentar a Variation, diminuir aqui o Max Angle, e essa variação, ó, ele vai criar uma coisa meio randômica. Tá? O Create Caps vai funcionar melhor com o Plane, eu vou explicar. Então eu vou usar aqui, ó. Create Cap é o seguinte, se eu extrudar aqui, ele está deixando um buraco aberto embaixo. Com o Create Cap ligado, olha o que acontece, ele cria um polígono embaixo. Tá? Preserve Groups também, ele... Vamos voltar para o cubo agora. Preserve Groups, ele faz o seguinte. Ele está ligado, porém se eu desligar e der um apply, ele vai ter o mesmo efeito que se eu tivesse... Ó, tá vendo que ele desabilita o Max Angle, porque tudo vai ser... não vai ser conectado. Como eu posso dizer? Se tivesse conectado alguma coisa, se você desligando o Preserve Groups, ele pega polígonos individuais. É isso. Isso encerra os nossos Extrudes and Bevels. Outra ferramenta que eu vou usar a partir daqui mesmo é o Knife. Knife é para cortar os objetos. Então, ó, seleciona o Knife, sem configurar nada aqui, você já pode lascar a faca no objeto, que ele está cortando somente os visíveis. Então, você vai ter que experimentar as opções. Ah, pode ver que ele corta como um todo. Aqui também. Tá? Então, tem ângulo constraint, tem várias formas de fazer esse corte aqui. Pode ser só com... E depois, logo depois que você corta, se você quiser selecionar os Select Cuts, então logo depois que você cortar e apertar aqui o Edge, ele já vai ter selecionado para você. Bom, esse foi o Knife. Eu não vou perder muito tempo aqui, porque senão, como eu disse, vai demorar demais e eu vou ter que dividir em 2 aulas e eu não gostaria, mas se precisar, tudo bem. Stitch and Sew, ele funciona da seguinte forma. Na verdade eu vou deixar o Stitch and Sew para o modo linha, que ele é mais funcional, eu não uso muito para... Então eu vou pular aqui. Weld ou Collapse. O Weld é uma ferramenta de solda, então você solda 2 coisas, ou, por exemplo, 2 pontos. Ele é mais usado para pontos mesmo, então eu vou pular aqui para polígono. Mas o Collapse funciona bem para polígono, então se você quiser transformar essa ponta aqui num triângulo, você vem em Collapse e pronto, ele prende todos os pontos num só, e converte todos os pontos num só. Próxima ferramenta, agora vem as ferramentas de deletar, que eu achei muito confuso no Cinema 4D, mais confuso, e no Max era mais simples, mas o que eu consegui entender é o seguinte: tem 3 formas de você deletar alguma coisa, algum ponto, ou edge, ou polígono. Nesse caso, para deletar um polígono, você vai apertar o delete normal. Porém, olha só que interessante que acontece. Eu vou deletar essa parte aqui. Parece que apagou, né? Mas quando eu aperto o botão de pontos, os pontos estão lá. Isso é um verdadeiro saco. Mas, de qualquer forma, deselecione tudo da sua cena em pontos e com o botão direito em Optimize, você elimina esses pontos. Ele otimiza removendo pontos que estão perdidos no espaço. É meio chatinho, mas tem que fazer isso toda vez que você deletar um polígono. Porém, se você deletar, se eu quiser deletar essa parte,
mesma coisa, você pode deletar direto pelos pontos. Então, ó, se eu apertar o delete, ele deleta certinho aqui. O Optimize serve também para, por exemplo, quando você tem um cilindro aqui, esses pontos do cilindro, eu vou converter, esses pontos aqui, ó, a parte de cima não está conectada com a parte de baixo. Você seleciona um elemento que é tipo partes conectadas, dando 2 cliques. Tá? Vocês vão ver eu fazendo isso meio no automático. E para selecionar loops, 2 cliques também no modo linha. Então tá, tô voltando aqui. Selecionei o elemento. Então tá vendo que eles não vêm conectados, os procedurais. Para você conectar sem perder muito tempo, desseleciona tudo, não seleciona nenhum ponto. Com o botão direito, o Optimize ele tem uma caixinha de opções, aquela engrenagemzinha que está meio abaixo da tela aqui. Pronto, tá vendo essa engrenagem? E aí ele vai estar marcado pontos, unused points e polygons. Então nesse caso, se isso aqui estiver desligado, ele não vai soldar os pontos próximos. Então, ó, eu quero que ele faça essa união para pontos que estejam a 1 centímetro dele. Então, ele já fez. Quando eu dou Enter ali, ó, ele já soldou os pontos. Tá? Então, isso aí pode ir bem além. Deve ter uns 200 centímetros aqui, mais ou menos. Quer ver? Eu vou colocar 300 centímetros. Olha o que acontece. Virou um ponto único, entendeu? Ele soldou tudo no raio de 300 centímetros. Então é muito importante você, depois que você usar o Optimize, você volte ao número anterior e dê OK. Então, eu estava falando de deletar coisas, né? Então, se você selecionar aqui os pontos para serem deletados, em polígono, em modo polígono, o delete é a melhor forma, tá? O Melt, que também é uma ferramenta de deletar coisas, ele não funciona. E o Dissolve também não funciona. Ele não tem utilidade. De repente não tem uma utilidade visível para mim, porque não achei nenhuma função legal para ele. Vamos passando então. Deixa eu ver se está certo. Na verdade, está faltando umas ferramentas aqui ainda. Tem o Close Polygon Hole. Então, que se tiver um buraco na malha, o Close Polygon Hole, ele já fecha automaticamente. Tem o Create Polygon também. Opa, aqui é Create Point. Cadê Create Polygon? Aqui, Create Polygon. Eu sinceramente não uso muito, mas é basicamente dando 2 cliques ele cria meio na viewport. Eu achei uma coisa meio esquisita, mas dá para usar bem ele para outras funções que eu não vou entrar no detalhe agora. Outra função, tem mais umas aqui que eu achei. O Split, ele cria, eu vou deletar esse plane, vou deletar o cilindro. O Split, ele clona o objeto. É como se ele tirasse o objeto sem deletar o principal. Então ele cria uma cópia sem deletar, tá? Ele cria um clone aqui sem deletar. O que mais? E o Disconnect, ele desconecta, mas em elemento. Ele não cria um clone aqui. Disconnect. Tá? Bom, tem também outras ferramentas de extrude mais complexas, como o Matrix Extrude, que é uma coisa bem doida. Então aqui você tem um monte de opções para... são bem legais essas opções aqui, viu? Você pode... Bom, você pode, brisar aqui nas funções aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque não tem muita utilidade mesmo para modelagem prática, né? E tem o Extrude Inner, que eu tinha esquecido. Ele cria como se fosse um chanfrado interno aqui, ó. Aqui uma extrusão interna.
você pode extrudar normalmente com a ferramenta Extrude normal. Vamos lá então. Vamos passar então para pontos agora. Então, ó, tá vendo que foram os polígonos perdidos aqui? Eu vou dar Optimize e pronto, resolvido. O Bevel é a primeira ferramenta que a gente vai ver. Você clica e arrasta. Ok. Tá com 1 milhão de subdivisões por causa do Bevel anterior, né, que eu tinha usado. Então eu vou deixar 0. Mas ele funciona da mesma forma, ele só dá uma chanfrada nos objetos. Próximo aqui é assim, tem uma ferramenta que eu fiquei meio na dúvida de ensinar ou não, mas vamos supor que você tenha um mapa aqui, uma coisa geográfica. Vou pegar uma esfera que vai ilustrar melhor. Se você tiver uma esfera e você sabe aqueles infográficos que aparecem uns risquinhos para cima, que eu vou mostrar agora. Eu fiquei quebrando a cabeça muito tempo de como fazer aquilo. Então, tem um jeito que é muito fácil de fazer. É extrudando esses pontos. Então, tem o Extrude. Então, você clica, ó, e fica aqueles pontinhos do mapa. Embora, quando você renderiza, você não vai vê-los. Então, para isso, aí que tem a mutreta, né? Você vai ter que selecionar todos os pontos que estão. Eu só vou selecionar alguns, só para não perder muito tempo. Só esses da frente aqui. E tem uma função muito legal no Cinema 4D que chama aqui em Mesh Conversion. Aliás, Commands, desculpe. Add to Spline. Então, quando você clica aqui, ele vai criar umas linhas com esses objetos. Eu vou ocultar os outros objetos. Então, aí você pode aplicar, para você conseguir ver ele no render, você precisa aplicar um modificador que... A aula de hoje não é sobre isso, mas eu só vou dar uma antecipada aqui, só para vocês matarem a curiosidade. Então não se preocupem que eu vou passar tudo de novo, isso que eu estou fazendo nesse exato momento. Então, ó, deixa eu colocar aqui 1 e pronto. Aí você já consegue ver os pontinhos extrudados e quando você tirar no render, eles estarão lá. Aí você pode colocar um material com luz contínua. Nossa, se eu tô pirando a cabeça de vocês agora, né? Não se aflijam, vou voltar nisso tudo logo mais. Bom, a ideia era só demonstrar mesmo as utilidades básicas. Então a gente já está estourando o nosso tempo de tutorial, mas eu vou continuar mais um pouquinho aqui. Eu deletei meu cubo, peraí. Certo, voltando aqui para o cubo, em modo de pontos. Tem a ferramenta Knife, pode ser usada para todos os objetos, como edges, polygons, então vai funcionar também. Stitch and Seal, que eu ia falar. Vamos supor que você quer conectar este ponto neste ponto. Então, Stitch and Seal, ele é muito legal. Opa, cliquei errado. Stitch and Seal. Você clica e arrasta. Opa, não está indo. Por quê? Porque você tem um ponto selecionado. Para essa ferramenta funcionar, ou você precisa selecionar os dois pontos, aplica o Stitch and Seal e ela vai juntar, ou nenhum ponto, que eu acho que é muito melhor, né? Então você clica e arrasta. Clica e arrasta para onde você quer que ele faça a conexão. Outra ferramenta é o Weld. Então você seleciona dois pontos, aplica o Weld. E aqui, ó, você escolhe o pivô de onde vai ser a junção. Se for aqui, clica aqui. Se for aqui, clica ali. E se for no meio, no meio. O Collapse também funciona da mesma forma, só que ele é automático. Cadê? Deixa eu ver se tem Collapse aqui.
Na verdade, eu vi esse collapse em algum lugar. Eu só vou voltar rapidinho aqui, porque eu tenho na minha talha minha aba de atalhos, o collapse ele funciona também pro pontos, tá vendo? Só que no menu ele não tá, ou eu que não achei aqui. Parece que ele não tá. De qualquer forma, você acha ele aqui, ó, em Commands Collapse. Tá? Vou voltar pro atalho, pro layout convencional, para vocês não ficarem perdidos. As ferramentas para deletar. Aí que entra as complicações. Suponhamos que você tenha um ponto perdido aqui, ó. Eu vou ter que dar uma deletada aqui nesse. Ó, fiquei com um ponto perdido aqui na malha, certo? Ela não está conectada. Para você remover esse ponto é fácil. Um simples delete remove. Agora, se esse ponto estiver conectado e você quiser remover, aí vai dar problema, porque você vai deletar a face toda. Então, é meio tricky, assim, esse negócio. Tem um truquezinho, assim. Então, você primeiro precisa deletar ou o edge que o conecta. Então, seleciona o edge. Você vai deletar com o dissolve, que também não tem aqui. Que legal, né? Mas o atalho para o dissolve. Você vai vir aqui em conversion, commands, dissolve. O meu é Ctrl Backspace, eu ia falar o atalho, mas eu mudei. Então, geralmente as ferramentas de deletar pontos, polígonos e edges é Melt, Dissolve e o botão Delete. Se uma não funcionar, tenta outra. Se outra não funcionar, tenta outra. É um saquinho mesmo isso aqui. Então, vai ter que ter um pouquinho de paciência no começo. Depois vocês pegam um jeito. E agora vamos trabalhar em modo de linhas aqui, que eu já estou correndo, acelerando muito esse tutorial. Eu esqueci uma coisa importante nos pontos que eu vou falar agora. Às vezes você tem um objeto que você quer clonar ele ao meio. E os pontos precisam estar certinho no eixo 0. Então vamos supor que aqui é o meu eixo 0, né? Então eu vou selecionar uma lateral do objeto e eu quero que todos esses pontos estejam alinhados com o Z, aqui no eixo 0. Então eles vão tipo ficar aqui, ó. Só que eles não estão no eixo 0 exato, ó, tá vendo? Então tem uma função aqui chamada setPointValue. Então, como eu quero o eixo Z, eu vou selecionar set aqui, valor 0 e apply. Só que não é bem aqui, você tem que colocar em modo world, para ele ficar no 0 do mundo. Apply, aí ele fica certinho, alinhado. Então, às vezes você precisa usar um symmetry para duplicar duas metades, então isso seria uma boa forma de alinhar os objetos. Correndo aqui, voltando para a linha. A linha vai funcionar da mesma forma. Tem o bevel, que ele vai fazer tipo um chanfrado igual o pontos, né, os pontos. Ele dá uma chanfrada. Ela tem o extrude, que você pode facilmente aplicar usando pressionando o Ctrl, segura o Ctrl e arrasta. E agora tem o slide também, que é uma ferramenta nova. Então, ó, eu vou selecionar o ring, que é tipo em volta aqui, ó. O atalho é o R. Então, ó, eu vou selecionar aqui, ó. Ele seleciona todos os vértices. Eu vou conectar esses pontos com o Connect Point Edges. Ele deu um loop, né? E agora, para eu mover essa linha, eu posso mover na mão, mas não fica perfeito. Então agora tem o slide, que funciona muito bem. Você clica e arrasta aqui. Tem também o Preserve Curvature. Você tem uma série de opções que
que mantém ele no eixo certinho, ó, do proportional que eu estava procurando, ó. Ele é uma ferramenta muito legal. E se você quiser clonar esse loop, pressiona o Ctrl e arrasta. Ele clona. É uma das funções novas do Cinema 4D R15. Edge Cut já mostrei. Agora a última ferramenta, que eu não vou poder usar um cubo, eu vou usar... É uma coisa que eu demorava muito tempo para fazer, daí eu descobri que dava para fazer muito facilmente no Cinema 4D. Converter aqui, selecionar uma linha de vértices. E agora, se eu quisesse conectar, deixa eu dar um Optimize. Se eu quisesse conectar esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, tem duas formas. Tem o Bridge, então você seleciona, não seleciona nada na verdade, é só selecionar o Bridge em modo linha, clica e arrasta, clica e arrasta. Só que isso demora muito tempo. Então, eu descobri uma forma legal aqui. Se você der dois cliques no loop a ser linkado, você vai selecionar o Stitch and Sew, clica aqui na extremidade e arrasta para cá. Ele faz a conexão automaticamente. Tem outra função também, a última, prometo. Você seleciona o Ring aqui, ó, o R, seleciona o Ring, que é lateralmente, e tem o Edge Cut, que funciona em modo linha também. Espero que eu não esteja esquecendo mais nada. Quando você clica nele, você vai ter uma opção, e a primeira coisa que você vai fazer é o desmarcar o Create N-Gons e dar Apply. Você pode criar quantas linhas você quiser, escalonar elas e jogar elas no offset aqui. Gente, desculpa a demora pelo tutorial. Estou fazendo o melhor que eu posso, ainda fico meio na mão ainda de falta de tempo de programar as aulas com maior eficácia. Para a próxima aula a gente vai modelar um robozinho, que é para colocar em prática todas essas teorias aí, essas ferramentas. Um robozinho do Star Wars, acho que vocês conhecem bem, acho que vocês já imaginam qual que seja, mas só na próxima aula. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, desculpem pela velocidade que eu fui passando as coisas, eu queria colocar tudo isso num tutorial só. Se tiver mais alguma coisa que a gente pode estar conversando, eu vou acrescentando nos próximos tutoriais, tá certo? Qualquer dúvida, deixa aí seu e-mail ou um comentário que eu retorno para vocês, ok? Grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.